O que Jesus fez nos 3 dias entre a sua morte e a ressurreição? Onde Jesus foi nos 3 dias entre a sua morte e a ressurreição? Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João todos contando que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais, e está consumado, conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo se apresentou na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após a sua ascensão, ele se mostrou aos seus discípulos, começando por Maria Madalena, e em seguida, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos têm se questionado o que aconteceu nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Onde Jesus foi e o que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o descida ao inferno ou o descida ao Hades. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se concentram principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e à sua ressurreição. O período entre a sua morte e ressurreição é mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Ainda assim, podemos compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser ferida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos, e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, como registrado em Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estaremos comigo no paraíso. Isso implica que, após a sua morte, Jesus foi para o paraíso ou para o céu. Isso faz sentido porque, em sua partida, Jesus entregou o seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de felicidade e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz: e porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, o mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no qual também foi, e pregou aos espíritos na prisão, os quais outros tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, e isto é, 8, almas se salvaram pela água. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode ser entendido que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez algum tipo de anúncio aos espíritos que estavam lá aprisionados. Sob essa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou podem ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho se refiram aos anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violarem a lei de Deus juntamente com Lúcifer, que os enganaram e os viraram contra o seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que uma violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece arriscado que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Nessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos informa sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre a sua morte e a ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz: e por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,
e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto, senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso é interpretado como significando que Jesus, após garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levaram para sua morada permanente no céu. Isso inclui pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que foram justificados pela fé anteriormente, e os convertidos do Hades, que é o lugar de habitação dos mortos. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que, nos 3 dias entre a morte e a sobrevivência, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então ascendeu vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também é baseada em Mateus 12, versículo 40, que diz: porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por fim, é importante notar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente descritos na Bíblia, e diferentes tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto: em verdade te digo que hoje estaremos comigo no paraíso. Isso nos dá confiança para afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e concluir sua obra de redenção. Encerro este vídeo com a esperança de que ele tenha despertado a sua curiosidade e fomentado a reflexão. Embora os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus permaneçam um mistério em muitos aspectos, a mensagem central é clara. Triunfo sobre a morte, esperança para o perdido e a promessa de vida eterna. Independentemente das interpretações e tradições, uma coisa é certa. A história de Jesus é uma história de amor, redenção e vitória sobre as trevas. Que ela inspire em você a busca por respostas profundas e a descoberta de um caminho de fé e renovação. Afinal, no cerne dessa história, encontra-se uma verdade universal. A ressurreição é o triunfo definitivo da luz sobre as sombras, da esperança sobre o desespero e da vida sobre a morte. Se gostou, deixe seu like e comente. Fique com Deus.